No livro do Apocalipse, na primeira parte, menos, nós encontramos essas mensagens que são enviadas às 7 igrejas que se encontravam onde hoje é a Turquia, naquela época era a região da Ásia Menor, ao redor de Éfeso. E hoje nós escutamos as mensagens que talvez sejam as mais duras dessas 7 mensagens. A igreja, ou a comunidade cristã de Sardes e a comunidade de Laodiceia. Ambas eram comunidades ricas. No caso de Sardes, se dedicava à tecelaria e, de modo concreto, a população de Sardes era conhecida naquela época por serem cabeças duras, mas também e sobretudo pela imoralidade. Por outro lado, a igreja de Laodiceia era uma igreja numa região que também era muito rica e que era reconhecida por 3 elementos. Pelas águas termais, que atraíam muitas pessoas para fazer tratamentos, como era típico na antiguidade. Por uma pedra que tinha propriedades para os olhos, então eles faziam um colírio com essa pedra que se vendia por todo o Império Romano. E também faziam umas lãs pretas, que eram muito famosas também no Império Romano. E a população de Laodiceia era uma população muito orgulhosa. De fato, ali é uma região que tem muitos terremotos. E tanto Sardes quanto Laodiceia tinham sido destruídas no início do século I. Sardes aceitou a ajuda do Império Romano para reconstruir a cidade. Laodiceia não. O povo de Laodiceia orgulhoso dizia: nós vamos construir, nós somos capazes de fazer. Nesse contexto a gente já consegue entender a mensagem que o anjo manda para essas igrejas. Em primeiro lugar, no caso de Sardes, que é a mais dura de todas, que diz: você pensa estar vivo, mas você está morto. Certamente, por esse comportamento desordenado, em que eles achavam que não tinha problema nenhum, que poderiam, talvez, manter, seja aquilo que estavam aprendendo da vida cristã com aquele comportamento desordenado, mas há coisas que são incompatíveis e era necessário que mudassem de vida. Também, no caso de Laodiceia, essa expressão que é tão dura e que joga com o fato que ali tinham as águas termais, que fala que aqueles fiéis não eram nem quentes nem frios, mas eram tíbios, mornos, e por isso o Senhor os vomitaria. Porque, de fato, se você tem águas termais e elas ficam mornas, ninguém mais vai querer saber daquilo. Torna-se algo completamente desprezível. E era isso que eles estavam fazendo com as suas almas. Porém, o mais belo é que são chamadas não para acusar, mas para chamar a conversão. Por isso são carregadas de esperança. O Senhor, então, chama, em primeiro lugar, aqueles de Sardes, mas também os de Laodiceia, a mudarem de roupa, a vestirem as vestes brancas, ou seja, a pureza, a vida santa, uma vida conforme o Evangelho. Diz que se eles perseverarem, terão seus nomes escritos no livro da vida. E jogando também com a realidade de Laodiceia, o Senhor recomenda que colocassem um colírio nos olhos para que enxergassem que estavam nus na realidade. E que tirassem, talvez fazendo referência àquela lã negra, e também se vestissem com a veste branca. E é isso que o Senhor fala com cada um de nós, porque também nós, como os de Laodiceia, podemos estar cheios de orgulho, achando que somos autossuficientes, e essa é sempre a estrada da tibieza, que é uma doença espiritual, que é quando eu fico naquele mais ou menos. Não sou nem fervoroso, mas também não abandonei o Senhor, mas fico naquela espécie de administração, ou como costumamos dizer no Brasil, empurrando com a barriga. E isso pode acontecer quando a gente se esquece que diante do Senhor estamos nus, que não temos nada, que somos pobres, que sem Ele nada somos. Talvez hoje podemos nos inspirar no exemplo de Zaqueu do Evangelho, que foi atrás de Jesus.
e insistiu, porque era baixinho, então não conseguia ver Jesus no meio da multidão, e subiu na figueira. Interessante, a figueira é uma árvore que aparece várias vezes na Bíblia, mas já no Antigo Testamento, no livro do Gênesis. Não nos esqueçamos que depois do pecado original, quando os primeiros pais deram-se conta que estavam nus, cobriram-se com uma folha de figueira. Portanto, a figueira também, em certo sentido, pode representar o pecado. Interessante. Zaqueu sobe naquilo que representa o pecado. E, de fato, talvez aí seja onde nós vamos encontrar o Senhor. Não procurando merecer tê-lo em nossas vidas pela nossa virtude, pela nossa capacidade, pela nossa autossuficiência, mas reconhecendo que somos pecadores, que a única coisa que temos para oferecer é a nossa miséria, mas ali o encontramos e ele vem até a nossa casa. Que belo como terminava hoje a leitura do Apocalipse. E Deus queira que seja essa a experiência que cada um de nós faz quando abrimos com humildade o nosso coração ao Senhor. Eis que estou à porta, dizia Jesus, e fala comigo e com você agora. E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor, que belo isso, farei sentar-se comigo no meu trono. A gente imagina essa cena, o rei que está ali, glorioso, o rei mais poderoso possível, imaginário, sentado no seu trono, que se levanta do trono e me chama, eu que sou miserável, um nu, um pecador, para me sentar junto com ele no seu trono, como ele se senta junto do trono do Pai. Esse é o nosso destino. Por isso, que nós hoje peçamos esse colírio, que nós hoje nos despojemos das nossas vestes manchadas, que nós hoje saibamos, como Zaqueu, assumir que somos pecadores e acolhamos o Senhor em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.